Olha, abril é o mês escolhido para a conscientização da saúde e segurança no ambiente de trabalho. Alguém pode achar que isso é coisa lá do Elon Musk, lá no espaço. Mas não é não, você trabalha aqui mesmo. Muitas vezes até esse ambiente de trabalho, e agora oficialmente pode ser até a sua própria casa. O hotel em que você está hospedado pode ser uma praça na rua, enfim, mas se ele não for saudável, a gente vai ter um trabalhador por menos tempo saudável também e produtivo também. Esse é um assunto que trago aqui o advogado especialista em direito trabalhista e empresarial, uma das mais respeitáveis vozes aqui no estado de Alagoas, quando o assunto é direito do trabalho empresarial, doutor Henrique Messias, que mais uma vez, doutor Henrique, fico muito grato que esteja por aqui, pela forma sempre muito responsável e técnica com que trata todos os temas aqui abordados. Um bom dia. Bom dia, meu amigo Elias, bom dia aos ouvintes da CBN, é sempre uma satisfação estar aqui, Elias, tendo esse bate-papo com você, principalmente porque os temas que a gente traz, né, para o nosso ouvinte, são sempre temas extremamente importantes para a nossa comunidade. Bem, doutor, quando a gente fala de ambiente do trabalho, mas, poxa, ambiente do trabalho, o que é que vem ser? Segurança no ambiente do trabalho, lá tem uma cadeira, tem uma mesa, tem um computador, bom, está tudo certo, o ambiente está jóia? Está não, né, doutor? Não está, Elias. A segurança, eu diria que deve ser, Elias, uma das principais preocupações do empregador e também do empregado durante a execução de serviço naquele ambiente de trabalho. Como você já bem colocou, a segurança ela tem que ser observada em uma indústria, ela tem que ser observada em uma loja do comércio, mas ela também precisa ser observada quando o trabalho é realizado em casa. Cada vez mais comum, depois da pandemia, a gente ter o teletrabalho, o home office, que não é a mesma coisa, né? O home office é o teletrabalho em casa, quando você está em casa, mas esse teletrabalho não necessariamente é em casa. Pode acontecer no hotel, pode acontecer no banco da praça, é sempre um trabalho à distância das dependências da empresa. Então é sempre importante que tanto o empregador, sobretudo o empregador, mas também o empregado, tenha essa preocupação no que diz respeito à segurança dos trabalhadores na execução do serviço, Elias. Nós temos tido muitos problemas nesse sentido, doutor? Sim, infelizmente, temos tido muitos problemas. O último número que nós temos não é um número de 23, mas um número de 2022, que aponta que em Alagoas nós temos uma crescente no número de acidentes de trabalho, Elias. Nós tivemos, por exemplo, uma crescente de 67% de 2021 para 2022 em Alagoas do número de acidentes de trabalho graves, aqueles que trazem naturalmente consequências mais graves para o trabalhador, podendo levar inclusive ao óbito. Bom, esses são aqueles acidentes em que o resultado é imediato. Perfeito. Mas tem algumas doenças laborais que elas só vão se manifestar ao longo do tempo e a gente inicialmente acha que está tudo bem, doutor, mas é preciso observar isso ao longo da carreira. Com certeza, Elias. Veja, o acidente de trabalho ele é um gênero. Nesse gênero nós temos o acidente típico de trabalho, que é isso que acontece quando o trabalhador, por exemplo, cai da escada executando suas atividades. Nós temos a doença ocupacional, que é essa que você coloca, que é quando o trabalhador desenvolve uma doença em virtude do trabalho. E temos ainda, meu amigo, o acidente de trajeto, que é aquele acidente que ele acontece quando o trabalhador sai de casa para ir à empresa no começo da jornada ou ainda quando ele sai da empresa para ir para casa. Isso já foi tão controverso, doutor. Em que pé nos encontramos? Porque um momento já foi, outro momento não é. Só é quando você chega e abre a porta do escritório ou da fábrica. Como é que está isso na atualidade? Veja só, Elias, nós tivemos uma medida provisória, se não me engano, em 2019, que alterou pontualmente a legislação previdenciária, que é quem equipara o acidente de trajeto ao acidente típico de trabalho, retirando do acidente de trajeto essa condição de acidente de trabalho. Essa medida provisória ela esteve em vigor durante o período de 6 meses e durante esse período o acidente de trajeto não foi considerado acidente de trabalho. Depois disso, essa medida ela não foi ratificada pelo Congresso Nacional e, em virtude disso, ela perdeu a sua validade. Então, durante 6 meses no Brasil, o acidente de trajeto não foi um acidente de trabalho. Mas antes de 2019 e depois do término de vigência, do período de vigência dessa medida provisória, ele passou, sim, a ser um acidente de trabalho. Então, hoje nós temos acidente de trabalho típico, a doença ocupacional, que tem acontecido cada vez mais, Elias, e o acidente de trajeto. Bem, com a chamada modernidade, eu quero mais uma vez me referir à modernidade, não sendo necessariamente algo bom, mas é mais atual, digamos assim.
Na atualidade, quais são as doenças ocupacionais que são mais prevalentes, doutor? Veja só, Elias, as doenças ocupacionais que estão acontecendo cada vez mais não são ainda as prevalentes, mas têm aumentado, né, o número dessas doenças tem aumentado, eu diria que exponencialmente, são aquelas doenças relacionadas à saúde mental dos colaboradores. A gente ainda tem, sim, um número muito grande de doenças relacionadas a lesões causadas por efeito repetitivo, esforço repetitivo, desculpa, como a LER, como a DORT, o problema do punho da pessoa que trabalha com o computador, o problema do ombro da pessoa que trabalha carregando material, ainda tem muito essa incidência, mas as doenças relacionadas à saúde mental, eles têm crescido cada vez mais. E aí, esse é um ponto que eu diria que é um ponto de maior preocupação hoje, porque as empresas e os empregados não estão ainda preparados para lidar com esse tipo de problema, com esse tipo de doença. Então é preciso sim que a gente atente para esse tipo de problema, para esse tipo de doença no ambiente de trabalho, que geralmente é causado em virtude do assédio que aquele trabalhador sofre enquanto presta serviços, em virtude da forma como ele é tratado pela empresa, pelos colaboradores que estão ali ao seu redor e a consequência desse tratamento. Então, isso é um ponto que a gente precisa atentar hoje, Elias. Olha, é super importante que aqui estamos tocando, porque algumas empresas, alguns negócios, para se manterem no negócio, precisam investir muito em determinados colaboradores. Alguém que você investe tanto para se qualificar, você não pode perdê-lo porque a ergonomia não era suficiente para mantê-lo saudável, doutor. Perfeito, Elias, perfeito. Veja, a preocupação com a saúde e com a segurança do trabalhador vai desde a ergonomia até a análise dos riscos envolvidos naquele ambiente de trabalho. Se a gente está diante de uma indústria, por exemplo, a empresa faz sim um esforço, um investimento na preparação de seu corpo de colaboradores, a empresa faz a qualificação daquele profissional e é importante que a empresa atente sim para a saúde e segurança de seus trabalhadores. É importante que isso aconteça, principalmente, Elias, para que aquele trabalhador ele saia de casa saudável e naturalmente ele retorne para casa saudável. Mas existem outras consequências, como por exemplo, esse investimento que a empresa fez, que em virtude da ergonomia daquele local de trabalho ela perde, porque o trabalhador precisa se afastar, porque a cadeira não é ergonômica, porque a mesa não está numa altura adequada. Então tudo isso, meu amigo, busca assegurar a saúde do trabalhador e também, é claro, a sua segurança. Agora, doutor, tem um tipo de trabalhador que sofre das mesmas penalidades que sofrem, por exemplo, os idosos, os acamados, a mulher, que é daquela violência, e eu chamo isso de uma violência mesmo para quem está no trabalho, que acontece em casa, que são os trabalhadores ligados à lide doméstica. Sim. A doméstica, propriamente dita, o motorista da casa, o jardineiro. Esse ambiente também precisa ser saudável, doutor. Com certeza, Elias, com certeza. Veja, não existe distinção à luz da legislação, sobretudo da legislação que busca assegurar saúde e segurança ao trabalhador, distinção se esse trabalhador, se esse empregado é um empregado urbano, um empregado normal, um empregado rural ou ainda um empregado doméstico. Não tem absolutamente nenhuma diferença. Também a segurança desse trabalhador, ainda que o trabalho seja executado dentro da casa das pessoas, precisa ser observada. É preciso que se faça um trabalho para que não aconteça nenhum tipo de acidente, e como eu disse, para que o trabalhador ele saia de casa saudável e ele retorne saudável no final da jornada, seja no que diz respeito a questões físicas, mas também no que diz respeito às questões de saúde mental. No tocante à saúde mental, doutor Messias, eu fico aqui a imaginar práticas muito antigas que ainda se mantêm muito intensas em boa parte dos negócios alagoanos. Bom, são metas inalcançáveis, inatingíveis, uma pressão muito grande por resultado, um ambiente de muito estresse que naturalmente vai desencadear aí em algum momento o estresse maior, a ansiedade maior, depressão. E um ambiente que eu não quero mais voltar, doutor. Olha, eu gosto muito de trabalhar, mas eu não estou conseguindo mais ficar naquele ambiente de trabalho. Ele está me adoecendo, e quando a gente vem imaginar que está adoecendo, já está doente. Sim, sim, Elis. Isso tem acontecido, como eu disse, cada vez mais.
Hoje se busca muito a questão da produtividade do colaborador. A gente está vivendo um momento de muita competição entre as empresas. Então, quando você avalia a competição e a necessidade de produtividade, às vezes você começa a definir metas, né, definir objetivos a serem alcançados pelos trabalhadores que são inatingíveis. E isso leva o trabalhador a sofrer uma pressão, seja uma pressão do seu chefe imediato ou ainda uma pressão que ele se coloca para buscar aquela meta, e essa pressão leva a um adoecimento, Elias. Hoje nós temos, na verdade, desde o ano passado, tivemos uma atualização no Código Internacional de Doenças e tivemos a inclusão da síndrome de burnout, que é um esgotamento relacionado ao trabalho, como uma doença ocupacional. A gente tem tido muitas experiências na nossa justiça especializada, na Justiça do Trabalho, relacionadas ao burnout, e cada vez mais os médicos estão atestando que aquele trabalhador está esgotado em virtude do trabalho, e isso tem consequências, inclusive, na sua vida pessoal. Seja por essa busca de produtividade, seja pela competitividade que existe no mercado de trabalho, se estabelece essas metas em muitas vezes inatingíveis, e isso faz com que esse trabalhador adoeça. E hoje a gente já tem esse CID para deixar claro que esse adoecimento é decorrente do trabalho, Elias. E aí a gente tem uma série de consequências para o trabalhador e, naturalmente, para a empresa que praticou esses atos que levaram ao adoecimento do colaborador. Bom, uma vez isso muito evidente, a gente pode ir para aquele tipo de demissão que, na verdade, é provocada pelo próprio funcionário? Veja, aí a gente tem duas situações, tá, Elias? Se o trabalhador está doente em virtude do trabalho, esse trabalhador ele não pode ser demitido. Desculpa. Esse trabalhador ele não pode ser demitido. Ninguém pode ser demitido por motivo de doença. Perfeito, exatamente. Doença, eu digo, relacionada ao trabalho. Isso. Não, veja, o trabalhador que está doente, que está incapaz para o trabalho, ele não pode ser demitido. Tá? Ele só pode ser demitido a partir do momento que o médico atesta no exame demissional que ele está apto para o trabalho, ele pode ser demitido. Mas, se essa doença é relacionada ao trabalho, além disso, esse trabalhador ele tem estabilidade, Elias. Se a doença foi adquirida em virtude do trabalho e ele se afastou, há necessidade do requisito do afastamento, do recebimento de um benefício previdenciário, em virtude da doença, quando ele retorna ao trabalho, ele não pode ser demitido. Essa demissão, se ela acontecer, se caracteriza, inclusive, com a demissão discriminatória. E este empregador que praticou esse ato discriminatório pode responder pelo adoecimento do trabalhador, porque ele não tomou providências para evitar esse adoecimento, pode responder pelo assédio praticado contra esse trabalhador que levou ao adoecimento, e pode responder também pela estabilidade que não foi observada além do ato discriminatório da rescisão do contrato de trabalho. Então, isso deixa claro a necessidade de se observar as regras relacionadas à saúde e à segurança dos trabalhadores e as consequências advindas da não observância dessas regras, Elias. Então, quer dizer, há elementos que podem ajudar nessa relação. O aniversariante do mês, a gente só chega perto do trabalhador quando é para reclamar, quando o sujeito vai muito bem, a gente não diz aí que ele é o cara do mês, a gente não chega para, olha, eu acho que hoje é o seu aniversário, você tem total apoio nosso para que você vá, aqui está o ingresso de cinema para você e para a família, vá no dia do seu aniversário. Essas coisas todas penalizam tanto assim a empresa a ponto de serem impossíveis, doutor? Não, Elias. Na verdade, não praticá-las é que penaliza a empresa. Como você colocou, se o trabalhador ele tem um problema de saúde em virtude do trabalho, ele vai se afastar da empresa. A empresa não terá aquele trabalhador à disposição e ela conta com ele para prestar os serviços que foram contratados. A gente sempre orienta que você praticar uma política de recursos humanos orientada para a valorização do seu colaborador, seja no que diz respeito ao reconhecimento, seja no que diz respeito à qualificação do trabalhador, as orientações necessárias para que ele observe as regras de saúde e segurança. Elias, tudo isso, ao invés de atrapalhar, ajuda. Você vai ter um colaborador que está ali querendo prestar o serviço da melhor forma possível, ele vai estar estimulado a trabalhar, ele vai querer sair de casa para prestar o seu serviço, para cumprir com a sua jornada de trabalho, e isso, pelo contrário, ao invés de atrapalhar, só ajuda ao colaborador, só ajuda a empresa e vai em encontro daquela produtividade que a gente já mencionou anteriormente. Olha só, a gente já pensou aquele aquecimento antes de iniciar as atividades, onde você vai passar 4, 5, 6 horas ininterruptas ali sentado em uma cadeira ou fazendo um trabalho que é repetitivo,
é preciso que a gente comece a pensar quanto custa você iniciar um novo trabalhador para fazer aquela função. Sim, Elias. Isso que você coloca como, por exemplo, a ginástica laboral é extremamente importante. Para esses trabalhadores que trabalham o dia a dia desses trabalhadores realizando esforços repetitivos, é importante que ele faça um alongamento, é importante que ele faça uma atividade física de ginástica laboral, ou antes da jornada, ou ainda no intervalo intra-jornada. É importante que a empresa faça uma avaliação, Elias, dos riscos envolvidos naquela atividade. Isso inclui a avaliação ergonômica para algumas empresas, e essa avaliação vai apontar, um técnico responsável pela avaliação vai apontar: aqui devemos fazer uma ginástica laboral, ali devemos trocar aquela cadeira, naquela determinada situação precisamos ajustar o monitor à altura do colaborador. E a empresa, observando tudo isso, como a gente já colocou, ela só vai ter como resultado o aumento da produtividade da sua equipe e, consequentemente, o atingimento do lucro que é que o empresário busca. Olha só, esse mês de abril foi escolhido pela Organização Mundial do Trabalho. Em 2005, foi reconhecido como lei federal no Brasil, o mês para que a gente conscientize a todos sobre a necessidade, é mais do que importante, é necessário, saúde e segurança no ambiente de trabalho como forma de prevenção de acidentes. Todo esse colorário aí de ações que você pode fazer une um pouco mais a sua equipe de trabalho, sociabiliza um pouco mais. Tem gente que é mais tímido, que a gente que é mais extrovertido, a gente equaliza mais. Outra coisa, coloca o gerente para fazer, faça junto com o seu colaborador. Essa distância dá uma ideia muito ruim lá embaixo, no chão da fábrica, que é quem movimenta absolutamente tudo do ponto de vista prático. Então é preciso que a gente dê um tratamento um pouco mais igualitário, mais humanizado. Talvez humanizar o ambiente de trabalho já seja um bom começo, doutor. Sim, Elias, com certeza. Eu iria um pouco além, eu diria que além de necessário é uma obrigação legal, tá, Elias? E as empresas precisam observar essa obrigação legal, sobretudo para que seja garantida a saúde e a segurança daquele trabalhador, que eu acho que é o bem maior envolvido nessa relação. Doutor Henrique Messias, sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, meu amigo, estou sempre às ordens. Doutor Henrique Messias é advogado, especialista em direito trabalhista e empresarial. A gente faz agora um breve intervalo. Em seguida você acompanha o repórter CBN.